Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. As you're okay with him. Olá, amigos! Muito boa tarde a você que escolheu a GDN, a Guardiã da Notícia, para ficar sempre muito bem informado. Pelo horário de Brasília, 17 horas e 7 minutos. Na capital paulista, os termômetros marcam 23 graus e no interior de São Paulo eles cravam 26 graus. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição desta sexta-feira. Sextou, minha gente, 13 de março de 2026, verão brasileiro e dia do conservacionismo, dedicado à preservação ambiental. Eu sou Gil Toreira, hoje falando mais uma vez aqui do nosso núcleo de jornalismo na região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo, de onde, a partir de agora, nós vamos conferir juntos os destaques e tudo o que aconteceu de mais importante na capital, em toda a nossa área de cobertura da Guardiã, com os assuntos regionais, além, é claro, das notícias nacionais e internacionais. Lembrando que nós estamos ao vivo pela A Guardiã da Notícia, no FM 82.3, e também pelas nossas multiplataformas, com som e imagens, e também pelo nosso canal do YouTube. Nas nossas plataformas, acesse aguardiandanoticia.com. Jornalismo regional com alcance global. Estaremos juntos até às 7 da noite. Comigo no DN2, nos estúdios da Avenida Paulista, no coração de São Paulo, a Aline Matos na transmissão, a Isa nas redes sociais, na edição a Roberta Santana, o Gustavo Cópia na mesa de som e na produção, juntamente com a Kathleen Costa, que entra agora ao vivo lá da Paulista, trazendo aí os destaques desta sexta-feira. Kathleen, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vinda ao DN2. Oi, Gil. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Download da Notícia, segunda edição. E vamos aos destaques. O governo tenta conter alta no preço dos combustíveis por guerra no Oriente Médio. Bolsonaro é levado para o hospital após passar mal na prisão nesta sexta-feira. 110 novos ônibus elétricos complementam a frota da capital, reforçando a mobilidade pública. O governo de São Paulo entrega 200 novas ambulâncias e vans em Itu. De Guarulhos, a nossa repórter Maria Vitória Laurindo traz as informações do evento Mulheres que Inspiram, Vozes que Transformam, que foi realizada uma homenagem às servidoras municipais e atividades voltadas ao bem-estar e valorização das mulheres no serviço público. De Lisboa, Portugal, ao vivo, o jornalista Brian Defende traz as notícias internacionais que movimentaram o noticiário mundial. Trump diz que Irã não deveria ir à Copa do Mundo para sua própria segurança. Em nossa sala de entrevistas, Gil, vamos receber o representante do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Saúde de Santo André, o senhor Leonardo Lima, para falar sobre o castramóvel. E, por fim, nesta edição, teremos um giro pelas cidades de cobertura da Guardiã com um resumo das principais notícias do dia, com as participações dos jornalistas Francisco Trevisan, do Litoral Norte, e Ricardo Café, do Alto Tietê. Eu volto com você, Gil. Muito bem, essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o DN2 desta sexta-feira, 13 de março, já está no ar. Download da Notícia. E às 17 horas e 11 minutos, abrimos o nosso noticiário internacional e vamos para os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, o senhor Donald Trump, afirmou ontem, quinta-feira, que o Irã não deveria participar da próxima Copa do Mundo, que vai ser na América do Norte, para sua própria segurança, em meio, é claro, à guerra no Oriente Médio. Vamos então até os Estados Unidos, na tela do Download da Notícia, acompanhar essa reportagem que foi feita
pela agência France Press, a AFP, na tela do DN2. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, opinou mais uma vez sobre a presença da seleção do Irã na próxima Copa do Mundo. O líder republicano declarou nesta quinta-feira que o time iraniano não deveria participar do torneio para sua própria segurança em plena guerra no Oriente Médio. Ele, no entanto, deixou claro que a equipe nacional da República Islâmica é bem-vinda no evento organizado pelos americanos junto com o México e Canadá. Durante uma reunião com Trump nesta semana na Casa Branca, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que ambos analisaram a situação atual no Irã. Foi a primeira vez que Infantino se pronunciou sobre a guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã em 28 de fevereiro. Em dezembro, o presidente da FIFA criou o Prêmio da Paz da entidade e o entregou ao líder americano, com quem tem relação próxima. Ainda no mundo do futebol de seleções, o presidente da Associação do Futebol Argentino afirmou nesta quinta que quer levar a finalíssima entre a Albiceleste e a Espanha para Buenos Aires. Cláudio Tapia declarou seu desejo de que o torneio de jogo único seja disputado no estádio monumental do River Plate, apesar dos esforços da equipe adversária para levar a partida para solo espanhol. O jogo entre as campeãs da América e da Europa está marcado para o dia 27 de março em Lusail, no Catar, mas sua realização se tornou incerta por conta da guerra no Oriente Médio. A UEFA, a entidade que rege o futebol europeu, afirmou em comunicado que, neste momento, não está sendo considerada nenhuma sede alternativa. É aguardada uma decisão nos próximos dias. Muito bem, eu quero aproveitar, já que o assunto é esporte, para fazer um convite para você, meu amigo, que nos acompanha aqui pela GDN, a Guardiã da Notícia, em especial o DN2. Toda segunda-feira, a partir das 16 horas, eu e meu amigo Fred Júnior, que apresenta o Cidade Dentro da Cidade, todos os dias a partir das 7 da manhã, levamos até você as informações de esportes sobre as regiões de cobertura da nossa querida Guardiã. Mas a gente vai falar sobre o esporte amador, sobre outras categorias além do futebol, logicamente, para que você da região tenha todas as informações sobre o esporte. Então, fique ligado, toda segunda-feira, a partir das 4 da tarde, eu e o meu querido amigo Fred Júnior estaremos no DN2 Esportes, levando para você todas as informações das rodadas do esporte amador na tela do DN2. Então, eu estou esperando por você. Segunda, 4 da tarde. E depois, na sequência, nós temos às 5 o DN2. Já que nós estamos falando também de reportagens internacionais, hora de ativar o nosso correspondente internacional que fala direto de Lisboa, em Portugal, o Brian Defende. Brian, boa noite em Portugal, boa tarde no Brasil. Seja bem-vindo ao DN2 desta sexta-feira 13. Nós estamos numa outra sexta-feira 13, porque fevereiro 13 também caiu de sexta, mas por ter tido 28 dias, novamente temos uma sexta 13. Espero que as bruxas não estejam soltas aí em Portugal. Tudo bem, Brian? Boa tarde, meu amigo, para você. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente no DN2, né? Pois é, aqui por enquanto as bruxas estão bem tranquilinhas na casa delas, fazendo as comidinhas dela lá, enfim. E aqui a gente também está trabalhando, nada interferindo, né? Cuidado com a sexta-feira 13, não passe debaixo da escada, cuidado com, enfim, diversas superstições aí, né? Eu não vou falar algumas outras coisas também, por conta de direitos de animais também, né? Que fala aquela questão do gato preto, tadinho do bichinho. Não tem nada a ver com superstição do gato preto. Mas cuidado ao passar de escada, que enfim, é perigoso. Mas fora isso, estou bem, graças a Deus. Estamos tudo bem aqui e caminhando todos os dias para trabalhar com as principais notícias para vocês que nos acompanham ao vivo, agora diretamente aqui de Lisboa. Gil? Pois é, o assunto da guerra, né, Brian, continua ocupando as principais linhas dos noticiários aqui no Brasil e no mundo. E a Europa acabou se transformando num grande núcleo de especulações também, principalmente Portugal, Espanha, Itália. E parece que a primeira-ministra da Itália afirmou que o país de jeito nenhum entrará na guerra. Conta pra gente essa história, Brian. Isso mesmo, Gil. A gente sabe que a primeira-ministra Giorgia Meloni compactua com os ideais, com os fiéis ideológicos, né? Enfim, com o plano de governo do Trump, melhor assim, para a gente poder continuar a falar sobre o assunto. Ela compactua muito com o plano de governo trumpista, né?
E aí a gente viu essa semana que ela informou que não vai entrar na guerra, a Itália não vai entrar na guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Mais cedo no DN1 eu trouxe para vocês, né, para o pessoal que acompanhou a gente, para falar que a própria primeira-ministra disse que os Estados Unidos aí com essas guerras ferem os direitos internacionais, né, por conta de estar um país da América, né, envolvendo com um país do Oriente Médio, enfim. Aí ela fala muito que fere essas questões internacionais. E aí ela divulgou também que o país, a Itália, não vai entrar na guerra contra o Irã. E aí vale ressaltar a fala dela de mais cedo, que eu falei para o pessoal, né, para poder falar sobre esse assunto da guerra. Ela disse assim: é neste contexto da crise do sistema internacional em que as ameaças se tornam cada vez mais assustadoras e se multiplicam as intervenções unilaterais conduzidas fora do âmbito do direito internacional, que devemos situar a intervenção americana e de Israel contra o regime iraniano. E aí, sobre essa fala que ela disse que a Itália não vai entrar na guerra, a primeira-ministra ressaltou que, segundo ela, o objetivo da Itália e do governo é proteger a segurança nacional, né? Ou seja, não vamos entrar em guerra. Segundo ela, é uma guerra internacional e ela colocou como complexa e delicada a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Segundo ela, a Itália falou, né? Eu vou falar pela frase do governo, né? Que a prioridade do governo é proteger a segurança nacional e os interesses econômicos italianos, sobretudo diante do risco de instabilidade energética e de interrupções nas rotas comerciais e internacionais. Mais cedo nós também trouxemos sobre isso, a questão da energia dessa guerra, o Lago de Hormuz também, né, que está sendo... enfim, que os próprios iranianos dizem que ninguém passa por ali, que quem passar vai sofrer as consequências. Teve navio que foi atacado agora essa semana com um míssil, enfim, danificou um pouco o navio. Então, ou seja, várias coisas aí que ela está tentando focar no povo italiano, nas questões italianas, e não por ser uma mulher ali que compactua com o governo do Trump. São fiéis amigos, a gente vê nas imagens aí, Giorgia Meloni sempre com o Trump sorrindo, os dois têm sempre conversas bilaterais muito produtivas para a Itália, e agora a gente sabe e está vendo um posicionamento da Itália totalmente diferente, porque a gente imagina, é amiga do Trump, vai apoiar a guerra, mas não, a Itália está se recuando aí e visando sempre os seus interesses internacionais e os seus interesses italianos, né? Ou seja, guerra para lá, Estados Unidos e Israel de lado, nós vamos buscar só os nossos interesses. Então, é mais um posicionamento. Portugal se colocou a favor do Trump, a Espanha negou receber os aviões no país, a Inglaterra e a França ali sempre, entre aspas, ajudando a guerra, enviando navios, mas diz que não vai entrar na guerra. Então, cada país aqui da Europa tem os seus posicionamentos diferentes e divergentes do que os Estados Unidos vem pensando, Gil. Fala sobre essa estupidez que é a guerra, né, Brian? E, acima de tudo, é o dinheiro que se gasta com essa bobagem que é a guerra, né? Porque, na verdade, a guerra, as autoridades decidem em seus gabinetes, e eu posso classificar como os covardes, decidem fazer guerras em seus gabinetes e colocam jovens inocentes e grandes homens para se degladiarem em terra, no ar, ou agora com essa forma remota de míssil para cá, míssil para lá. Mas os Estados Unidos, parece que já gastaram aí cerca de 50 bilhões de dólares nessa guerra. Isso está causando um desconforto muito grande por parte dos parlamentares, não só dos americanos, mas do mundo inteiro. 50 bilhões de dólares é muito dinheiro, né, Brian? Muito dinheiro, Gil. Passa aí dos 300 bilhões de reais, né? Um dinheiro que poderia ser investido em educação, em saúde, enfim, em diversas questões de infraestrutura nos Estados Unidos, e está sendo utilizado aí para a guerra. E aí eu vou ressaltar para vocês, né? Segundo as informações dos jornais da empresa, né? Do jornal Financial Times, eles dizem que os Estados Unidos consumiu anos de munição em poucos dias
com a guerra contra o Irã. Segundo eles, esses 50 bilhões foram designados para Forças Armadas, né? E ainda o jornal relatou que os Estados Unidos compraram apenas 322 equipamentos, né, nos últimos 5 anos, incluindo 57 reservados ao ano fiscal de 2026, um custo de 206 milhões de dólares aí. Segundo eles, eles falam que os Estados Unidos dispararam 168 Tomahawks, se eu não me engano, Tomahawks, eu não sei se eu estou pronunciando certo a palavra, é um tipo de míssil, né? Enfim, uma arma para guerra, que segundo eles dispararam 168 nas primeiras 100 horas da guerra, né? Ou seja, eles compraram 322 nos últimos 5 anos e 168 já foram utilizadas nas primeiras 100 horas de guerras. Então, ou seja, gastando praticamente as suas munições que em 5 anos conquistou e agora gastando tudo nos primeiros dias de guerra. Então, isso já vem gerando um desconforto dos parlamentares nos Estados Unidos, que agora provavelmente deve abrir aí um inquérito, enfim, uma investigação para saber se de fato os Estados Unidos havia necessidade de entrar nessa guerra, porque o Trump sempre tem uma resposta na ponta da língua para poder falar qual que é o objetivo principal dele, para interferir nessa guerra, entrar nessa guerra, mas nem tudo a gente pode levar ao pé da letra, porque às vezes, como a gente sabe, o objetivo dos Estados Unidos é fazer com que o Irã pare de produzir armas nucleares, só que nessa guerra que os Estados Unidos entrou, até agora a gente não viu nada de armas nucleares sendo danificadas aí, e sim, a gente vê prédios, enfim, a gente sabe que o ex-chefe, né, o chefe supremo Ali Khamenei foi morto, então, enfim, a gente sabe que essa guerra para eles trouxeram grandes resultados nas questões de morte de líderes, mas no objetivo principal, que é a questão dos mísseis, da produção nuclear do Irã, no caso, até agora não houve nenhuma resposta, nenhum retorno. A gente viu ontem, como aqui falamos no jornal, o Irã divulgou o vídeo lá das munições, enfim, mas o objetivo dos Estados Unidos é esse. Então, esse gasto excessivo dos Estados Unidos, 50 bilhões de dólares, cerca de 300 bilhões de reais aí gastos na guerra, enfim, é um dinheiro que poderia ser gasto e a gente sempre leva pela questão, é um dinheiro que poderia tirar muitas pessoas da fome no mundo todo, né? Um dinheiro que faz muita falta e que está tirando, em vez de tirar vidas da fome, estão ceifando vidas em uma guerra onde não se vê um fim próximo, onde os Estados Unidos se diz vitorioso, mas nós não estamos conseguindo ver isso em nenhum momento, porque você diz, os Estados Unidos, eu sou vitorioso, o Irã sempre postando coisas ali e atacando. Então, ou seja, é uma guerra que não tem fim nem pelos próximos dias. Os Estados Unidos diz que no máximo 5 semanas essa guerra poderia acabar. Mas isso não é o que nós estamos vendo até agora, enfim, porque cada um está vendo do seu lado. Israel está aproveitando a guerra para seus interesses pessoais, os Estados Unidos também para atacar, enfim. É uma guerra que já vem gastando muito dinheiro e perdendo muitas vidas aí que poderiam nem estar envolvidas nessas guerras. Então, ou seja, é um gasto estrondoroso e sem algum retorno para a população, Gil. Pois é, e além desse gasto todo, né, Brian? Não fica só nesse gasto que a gente pode falar de custo operacional de guerra. As consequências e os prejuízos que a guerra proporciona são imensuráveis. Por exemplo, o diesel vai ter um aumento aqui no Brasil. E eu acredito que aí na Europa também tem aí um aumento por conta, claro, do resultado da guerra. Então, além dos 50 bilhões de dólares que estão sendo gastos como custo desta operação imbecil, ainda tem os reflexos, que vai ser todo o prejuízo deixado na região para reconstruir a área para um futuro e também os reflexos na economia mundial. Se aqui no Brasil já é um horror o preço do combustível, com guerra é só um gatilho para que aumente. E aí na Europa, como é que vai ser esse caso também do aumento do diesel e do combustível em geral? Pois é, Gil, a Petrobras anunciou aí o aumento hoje, né, o aumento do diesel aí no Brasil, com um aumento de 38 centavos por litro já a partir de amanhã. Então, ou seja, o valor passará aí para 3,15 euros
R$ 3,65 por litro. Essa disparada a gente sabe que é por conta do Oriente Médio, essa guerra, né, que enfim já vem causando aumento de grandes produtos, seja ele no diesel, seja ele na gasolina, enfim, em produtos também alimentícios, por conta do Lago de Hormuz que está fechado. Isso interfere muito na questão da distribuição. E aí no Brasil vai ter esse aumento a partir de amanhã. O preço médio do diesel, enfim, segundo eles, equivalia no dia 12, R$ 2,34 o litro, abaixo do segundo cálculo da Associação Brasileira dos Importadores do Combustível. Então, ou seja, estava baixo. E agora está aí R$ 3,65. É que a gente confunde um pouco, porque euro e real, a gente está falando do Brasil. Agora, pulando para a Europa, aqui o preço do diesel também vai aumentar em 11 cêntimos por litro. Então, ou seja, um aumento de 73 centavos por litro. Enfim, se você for comparar com o Brasil, um aumento de 38 centavos e aqui 73 centavos. O diesel hoje já está quase chegando na casa dos 2 euros, o equivalente a quase R$ 13 o litro, né? Enfim, quase R$ 13 o litro do diesel aqui em Portugal. Na Europa também, né? Então, em Portugal vai aumentar 11 cêntimos o litro do diesel e a gasolina vai aumentar 10 cêntimos e meio também. Já na próxima segunda-feira, esse aumento vai incluir aqui em Portugal. Eu já disse que essa semana, no último fim de semana, as pessoas correram para os postos de gasolina para abastecer os seus carros, porque ainda tinha o preço antigo, né? Aqui em Portugal hoje, eu tenho uma moto. Eu costumava pagar no litro da gasolina em torno de € 1,57, 58. Da última vez, € 1,62. Eu agora fui abastecer no dia de ontem e já paguei € 1,87 a gasolina. Então, ou seja, vai ter mais um aumento de 10 cêntimos. Então, ou seja, de € 1,87, € 1,97 o preço da gasolina aqui em Portugal. Então, está aumentando muito por conta dessa oscilação da guerra no Oriente Médio, e isso traz reflexo para a população. E na gasolina, a gente sabe que o diesel aqui é um pouco mais barato, né? Enfim, e a gasolina sempre é um pouquinho mais cara, mas os dois já está quase chegando na margem aí dos 2 euros, o equivalente a quase R$ 13 o litro da gasolina. Então, os portugueses aqui estão tentando respirar um pouco. A gente viu agora, essa semana, saiu um estudo em que os portugueses são as pessoas que menos utilizam transporte público, né, aqui da Europa. A maioria tem carro, o que você vê no horário... aí no Brasil a gente fala do horário de pico, aqui é horário de ponta. Sempre há muitos carros na rua. Todos os portugueses, a grande maioria, sempre tem um carro, 1 ou 2 carros, aqui pela facilidade de comprar. Então, claro, a gente vê os ônibus, transportes públicos, trens, tudo lotado, mas a grande maioria ainda tem carro. Então, a gente sabe que a maioria tem o seu veículo próprio e, por isso, vai sentir isso no bolso, e a grande maioria deve também buscar o transporte público para ir para os seus trabalhos, porque de cêntimo em cêntimo, como eu disse ontem, de cêntimo em cêntimo, isso não faz falta no bolso e também aumenta muito nos gastos no final do mês, Gil. Pois é. Bom, para a gente encerrar, vamos esquecer esse assunto da guerra. Esquecer não, parar de falar de guerra, né? Mas a gente vai falar de um outro assunto que também é ruim para a população, né? Parece que Portugal está querendo retirar o programa médico da família. Aqui no Brasil, a gente tem alguns programas que são fundamentais para a população, para os usuários do SUS. Aí tem um outro sistema nacional, deve ser o sistema de saúde português aí. Mas parece que eles vão retirar aí o médico da família. Conta para a gente qual é essa proposta, que parece não ser muito boa para a população estrangeira, né? Não mesmo, Gil. Aqui nós temos, aí no Brasil a gente tem o SUS, que é o Serviço Único de Saúde, aqui a gente tem o SNS, que é o Serviço Nacional de Saúde, e aí o governo agora está tentando implementar aí uma nova medida, a qual? Portugueses e estrangeiros, porque assim, nós temos o médico da família, aquele médico da unidade básica familiar que nós temos aí no Brasil, a UBF, né, no caso. Então, todos nós temos um médico aqui da região da onde você mora, do distrito em que você mora. Pronto, eu sempre falo, eu moro em Azambuja, eu tenho meu médico da família lá. Só que o que acontece? Caso não utilize, no caso, eles vão fazer um levantamento de pessoas que não utilizaram esse médico da família nos últimos 5 anos. Então, ou seja,
não fez a utilização, essa pessoa perde o médico da família. E isso, aí você vai falar assim, Brian, mas o que isso pode acarretar numa pessoa? O médico da família é aquele quem vai fazer o acompanhamento, vai pedir exames de sangue para você estar fazendo sempre, exames de rotina para as mulheres anualmente, para nós homens que, enfim, não temos muito costume de fazer, ter o nosso cuidado com a nossa saúde, né? Mas fazer um exame de rotina, um de sangue, enfim. Então, esse médico é o que faz toda essa questão da saúde para a gente. Só que caso você não utilizou isso nos últimos 5 anos, você perde esse direito de ter esse médico atendendo você. E aí você tem que fazer todo um requerimento novamente para poder ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde de Portugal. Aqui vale ressaltar que o serviço público, em determinadas situações, é gratuito, né, para consultas assim, clínico geral, enfim, mas algumas coisas você paga. E se caso você não tem acesso, você tem que entrar, a maioria das vezes, pelo seguro, que no caso é o convênio médico, e aí você paga uma taxa, enfim, tem sempre. Não é tão caro aqui em Portugal o convênio médico, mas se você tem a possibilidade de fazer pelo SNS, é melhor. A gente sabe que todos aqui a gente pega os exames, o médico passa uma bateria de exames, você chega lá, você consegue até nas clínicas, porque aqui é diferente. No Brasil você faz nas clínicas do governo, né? Por exemplo, tem ali, ou vamos fazer aqui, você paga. Aqui não, aqui eles têm convênio com as clínicas médicas, todas as clínicas, seja particulares ou públicas, e aí você faz o exame ali gratuito. Eu não sei como que tá no Brasil, porque a gente acaba esquecendo um pouco, mas aqui você não paga, seja ela numa clínica privada, se você tem a receita do governo mesmo, você não paga para fazer esse exame. Dependendo do que for, você paga uma coparticipação ali pequenininha. Então, ou seja, perdendo o médico da família, você perde o direito de fazer esses exames também, e aí você tem que entrar com um novo processo. Já está gerando um certo desconforto pelos parlamentares ali, que vai tentar intervir nessa nova medida do governo, porque é um benefício para os portugueses e para nós estrangeiros também, que caso não utilize, você acaba perdendo. Eu falo que eu utilizei agora recentemente, fui fazer minhas baterias de exame anualmente, e aí acabei utilizando o médico da família. Mas vale ressaltar, é uma medida que vai afetar os portugueses e todos os estrangeiros, Gil. Não paga. Em alguns casos você também não é atendido. Então fica mais ou menos elas por elas, né? Muito bem, hoje você está num cenário diferente. Vejo que você está aí num mini estúdio. Ao fundo eu noto aí uma Phalaenopsis, conhecida como orquídea branca. Isso aí é um símbolo de elegância, viu, Brian? De pureza, paz e amor incondicional. É ideal para decoração aí sofisticada. Parabéns aí pela escolha da orquídea. Eu sou um fã de orquídea. Na minha casa, no jardim, eu tenho várias espécies de orquídea branca, é uma das mais populares, então a gente sempre tem alguma lá. Eu planto e depois eu amarro em alguma árvore, fica muito bonito. Tá aí, bem bacana. Olha, ontem eu tô aqui em Rio Maior, ainda não mudei, deixa eu pegar aqui para você ver. Aqui tem orquídea, aqui tem tulipa, né? Sempre tem, eu gosto muito de plantas. Também não tô em casa, né? Aqui não é minha casa, mas enfim. Mas aqui eu gosto muito de plantas, orquídea em casa mesmo, quando eu morava em São Paulo, eu tinha mais de 5, 6 espécies de orquídeas diferentes. Gosto muito porque é uma planta fácil de cuidar, não tem tanta chatice, né? Você colocou ali, tem um lugarzinho que elas ficou, pronto. Então não dá muito trabalho. E o cenário tá bonito, é uma sala. A gente ontem entrou lá de cima, ali da frente, para poder ver aquele fundo, só que hoje tá frio, tá garoando, então por isso eu quis ficar mais fechadinho aqui no estúdio, colocar essas plantas para ficar aquele clima mais ornando, mais tranquilo. E como você diz, a orquídea traz pureza, traz paz. E pra gente também falar, embora a gente fale de guerra, mas trazer um cenário mais calmo e mais prazeroso de se falar das notícias, Gil. Eu estou olhando aqui no retorno e realmente ficou muito bacana, muito legal. Parabéns, Brian. Bom final de semana. Segunda-feira você está de volta com as informações aí, direto de Lisboa, Portugal. Aquele abraço, bom final de semana. Curta aí a sexta-feira 13. Abraço! Abraço, meu amigo. Bom fim de semana para você, para todo mundo da equipe aí. Segunda-feira a gente volta com as principais notícias internacionais para vocês. Bom fim de semana. Até segunda-feira, meu amigo. Abraço. Acesse as nossas redes sociais, também o nosso portal para ficar sempre muito bem informado. aguardiandanoticia.com.br, jornalismo regional com alcance global. Agora são 17 horas e 36 minutos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltaremos em instantes
com a segunda parte do Download da Notícia, segunda edição, aqui pela rádio GDN, FM 82.3. Música e informação na palma da sua mão. Junte-se a nós nessa jornada rumo à liberdade. Juntas, vamos construir um futuro mais justo e igualitário para todas. Caminho da Liberdade. Todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na Guardiã da Notícia, com Camila Cabral. FM 82.3. SP Security. Você sabia que a segurança da sua família pode ser inteligente? Com SP Security, isso é possível. Nossos sistemas avançados protegem o seu lar e fortalecem o seu condomínio. Com tecnologia de ponta, como câmeras de reconhecimento facial e monitoramento 24/7, garantimos a tranquilidade que você merece. Não deixe a segurança do seu lar para depois. Escolha SP Security e viva com segurança. Acesse spsecurity.com.br. SP Security. Segurança inteligente, protegendo a sua família, fortalecendo o seu condomínio. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. O som da informação. O poder da notícia. Rádio GDN, FM 82.3. Em Santo André, a tecnologia leva ao futuro e já faz diferença na vida da nossa gente. O atendimento pelo WhatsApp facilita a vida. O Centro de Inovação e Tecnologia gera desenvolvimento. A Onda Verde agiliza o caminho das ambulâncias. Na segurança, o reconhecimento facial ajuda a combater o crime. Vacina digital, CEP digital e papel zero representam mais agilidade e menos burocracia. Prefeitura de Santo André. Mais trabalho, mais futuro. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Na Rádio Guardiã da Notícia, você ouve todas as segundas-feiras o jornalista Donizete de Souza, com os bastidores da política, curtas e picantes. É aqui, na Rádio Guardiã. Música e informação na palma da sua... Muito bem, estamos de volta pelo horário de Brasília, 17 horas e 39 minutos. Hoje é sexta-feira, 13 de março de 2026. Vamos agora continuar aí com as nossas informações. Vamos agora abrir espaço para as notícias nacionais. No quadro passado, comentávamos com o Brian, lá da Europa, sobre esse aumento dos combustíveis, né? Então, aqui no Brasil, o governo do presidente Lula tenta conter a alta no preço do combustível devido à guerra no Oriente Médio. Nessa quinta-feira, ontem, né, foram anunciadas medidas para conter as altas dos preços desses produtos. Mas também já foi anunciado aí até um aumento de preço no diesel. Em mais uma reportagem da AFP, Agência France Press, vamos na tela do download acompanhar. Governo tenta conter alta no preço dos combustíveis por guerra no Oriente Médio. Na tela do DN2. O presidente Lula anunciou nesta quinta-feira medidas para conter a alta nos preços dos combustíveis, devido ao aumento do valor do petróleo por causa da guerra no Oriente Médio. O presidente assinou um decreto zerando as alíquotas do PIS e COFINS sobre a importação e comercialização do diesel. Além disso, assinou medida provisória com subvenção ao diesel para produtores e importadores. Nós estamos dizendo alto e bom som, estamos fazendo um sacrifício enorme aqui, uma engenharia econômica para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro. Para compensar a perda na arrecadação e incentivar o refino de petróleo no Brasil, o governo passará a cobrar uma alíquota de 12% sobre a exportação de petróleo. A Petrobras não aumentou suas tarifas desde o início da guerra, iniciada em 28 de fevereiro, por ataques americanos e israelenses contra o Irã. O Brasil é autossuficiente em petróleo bruto, cuja produção é realizada principalmente pela Petrobras, mas depende das importações de derivados, como o diesel. Muito bem, ainda no nosso noticiário nacional, quero dar uma notícia aqui porque as entidades de imprensa reprovam a decisão de Moraes contra mais um jornalista. Associações de imprensa consideram preocupante a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou busca e apreensão na casa de um jornalista no Maranhão. As entidades como a ABERT, a Agência Nacional de Jornalismo, a Abraja, afirmam que a medida fere aí
o exercício do jornalismo e o sigilo da fonte garantidos pela Constituição. A ação ocorreu após a divulgação de informações sobre o uso de veículos oficiais pela família do ministro Flávio Dino. Em nota, as associações esperam que a decisão seja revista para evitar ataques à liberdade de expressão. Já o ministro Dino afirma que a investigação visa apurar um suposto monitoramento ilegal de sua segurança pessoal. Dentre as manifestações, tem uma manifestação da ABERT, que ela mandou uma nota falando sobre a sua indignação. Eu vou voltar ao estúdio aí da nossa central de jornalismo na Avenida Paulista, onde a Kathleen tem os detalhes sobre essa nota de repúdio aí da ABERT. Se a Kathleen já estiver aí posicionada em nossa central de jornalismo, eu gostaria que ela passasse, então, esta nota falando sobre essa questão. Kathleen, o que essas associações estão falando? Qual é o documento que você recebeu aí na redação? Sim, Gil, a ABERT, inclusive com a ANER, que é a Associação Nacional de Editores de Revistas, e a ANJ, Associação Nacional de Jornais. A nota aqui na íntegra diz o seguinte: a ABERT, junto com a ANER e a ANJ, consideram preocupante a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, de determinar busca e apreensão na casa do jornalista maranhense Luiz Pablo Conceição Almeida. A decisão foi tomada em razão de informações publicadas pelo jornalista no blog do Luiz Pablo e sofre aí suposto uso de veículo oficial do TJMA pela família do ministro Flávio Dino, também do STF. A atividade jornalística, independentemente do veículo e de sua linha editorial, conta com a proteção constitucional do sigilo da fonte, e qualquer medida que eventualmente viole tal garantia deve ser entendida como um ataque ao livre exercício do jornalismo. O fato de a decisão se inserir no chamado inquérito das fake news, que não tem objetivo determinado ou prazo de duração, e ainda ser aplicada a uma pessoa que não conta com prerrogativa de foro, torna ainda mais grave a situação. A nota aqui, Gil, termina com as seguintes palavras: as entidades subscritas esperam a revisão da medida que viola o preceito constitucional do sigilo da fonte e a própria liberdade de imprensa. Então fica aí, Gil, a nota oficial da ABERT, da ANER e da ANJ frente a este caso. Tá certo, então, cara. Por mais que queiram calar a classe jornalística, ela jamais ficará quieta e sempre levará a informação para a população, que é o que importa. Infelizmente, nós estamos vivendo momentos difíceis em nossas vidas. O mundo do mimimi, em que você não pode dar a sua opinião, que você pode ser muito penalizado financeiramente e principalmente correndo o risco de poder ser proibido de exercer a sua profissão, como entre outras coisas. E no fato da censura, está desse jeito. O jornalista faz trabalhos e não é o primeiro, já é o terceiro ou quarto que nós citamos aqui durante nossos editoriais, que estão sofrendo aí esse tipo de perseguição. De qualquer forma, vamos continuar sempre com o nosso trabalho. Obrigado, viu, Kathleen? Daqui a pouquinho você volta com mais informações, direto aí da nossa produção. 17h45, vamos falar das notícias da capital de São Paulo. São Paulo acelera rumo ao futuro e ao transporte sustentável, ganha aí um novo fôlego. A capital paulista acaba de receber 110 novos ônibus elétricos, elevando a frota de energia limpa para mais de 1.200 veículos. A grande novidade dessa entrega são os primeiros modelos articulados movidos a bateria, que já começam a circular pelas zonas leste e sul. Acompanhe agora os detalhes sobre essa importante entrega para a mobilidade pública da capital na reportagem a seguir, produzida pela TV Prefeitura de São Paulo, na tela do DN2. São Paulo dá mais um passo importante para o futuro da mobilidade. A Prefeitura apresenta 110 novos ônibus elétricos que reforçam a maior frota de ônibus elétricos do Brasil. Com eles, a cidade chega à marca de 1.259 veículos elétricos em operação, desses 1.070 modelos modernos e outros 189 trólebus.
Um avanço que transforma a mobilidade urbana e reafirma o compromisso da cidade com um transporte moderno, sustentável e aliado no combate às mudanças climáticas. Mais do que tecnologia, essa transformação melhora o dia a dia de quem utiliza o transporte público. Hoje, 7 milhões de pessoas por dia utilizam o ônibus na capital. Os novos ônibus são silenciosos, não poluentes e muito mais confortáveis. Todos contam com ar-condicionado, Wi-Fi e tomadas USB para recarregar dispositivos durante a viagem. Tem um ar-condicionado muito bom, são rápidos, então foi isso uma boa finalidade para a gente. São mais rápidos, menos poluição, né, para a gente, né, que poluição é muito ruim para o nosso organismo, né? A tecnologia também fortalece a segurança. 10 desses novos veículos terão câmeras integradas ao Smart Sampa, o maior sistema de monitoramento da América Latina, com 40 mil câmeras espalhadas pela cidade. Uma inovação que melhora a qualidade de vida de motoristas, cobradores e passageiros. É fundamental esse investimento para nós podermos futuramente diminuir mais a poluição, né, do ar, principalmente a poluição sonora também, né, a nossa segurança também, né, nós entramos no coletivo e não sabemos quem está dentro, né, isso é fundamental para mim, para a minha família, né, e eu acho que para toda a população também. A substituição da frota movida a diesel por veículos elétricos também transforma o ar da cidade. Cada novo ônibus elétrico equivale ao plantio de 6.400 árvores e reduz o consumo de 35 mil litros de diesel por ano. Com a eletrificação da frota, São Paulo deixa de consumir 47 milhões e 500 mil litros de diesel anualmente, que deixam de emitir mais de 100 mil toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Além do impacto ambiental, a eletrificação também traz eficiência econômica. O custo de operação de um ônibus a diesel chega a R$ 25 mil. Com os veículos elétricos, a manutenção cai para cerca de R$ 5 mil. Um investimento que melhora o transporte hoje e garante sustentabilidade no longo prazo. Só em 2025, a gestão municipal entregou 655 ônibus elétricos, um avanço histórico para a mobilidade urbana da capital. A meta da atual gestão é entregar 2.200 ônibus movidos a energia limpa até 2028. Esse trabalho coloca São Paulo como referência global. A cidade recebeu o prêmio Local Leaders Awards, Líderes Locais pelo Clima, pelo programa de eletrificação da frota de ônibus. A capital avança com inovação, sustentabilidade e compromisso com as pessoas. Porque cuidar da mobilidade também é cuidar do futuro. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. E às 17h50, abrimos espaço agora para o noticiário falando do estado de São Paulo. O governo reforça a saúde pública com a entrega de 200 novas ambulâncias e vans em Itu. Os veículos beneficiam aí centenas de municípios, agilizando o transporte de pacientes para exames e tratamentos em todo o estado. O investimento amplia a estrutura local, garantindo muito mais eficiência ao sistema e dignidade ao atendimento à população em todas as regiões. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, fez um anúncio em suas redes sociais que nós vamos acompanhar juntos agora na tela do DN2 que a Ali coloca para você. Eu não quero falar das 80 ambulâncias que a gente vai entregar. Eu quero falar das pessoas que a gente vai cuidar, que vão ser atendidas por essas ambulâncias. Eu não quero falar das 120 vans que a gente vai entregar para a saúde. Eu quero falar das pessoas que vão ser transportadas para fazer sua hemodiálise, seu tratamento quimioterápico, das pessoas que vão ser cuidadas por essas vans. Hoje a gente está atendendo o pedido de 200 prefeitos que estão fazendo o máximo para atender da melhor forma possível o seu cidadão. A gente pensa naquele cidadão que está em Barra do Turvo, que está em Itaoca, que precisa chegar no hospital de Apiaí,
ou precisa chegar em Itapeva ou mesmo em Capão Bonito. A gente está pensando naquele cidadão que mora em Umas ou em Santa Clara do Oeste, que precisa chegar no serviço de saúde, que precisa chegar nos vários hospitais que nós estamos abrindo no nosso estado e que precisam de equipamentos como esse, equipamentos que vão dar segurança, que vão transportar com dignidade, que vão fazer a diferença na hora que as pessoas mais precisam, porque o estado de São Paulo está andando na direção certa. Dito no estado de São Paulo, vamos para Guarulhos, que realiza aí um evento para servidoras e anuncia um projeto de saúde menstrual. Guarulhos homenageou suas servidoras no Adamastor com o evento Mulheres que Inspiram. No encontro, a primeira-dama, a senhora Carol Sanches, anunciou um novo projeto de combate à pobreza menstrual no município. A Subsecretaria da Mulher reforçou ainda as ações de proteção e garantia de direitos em vigor na cidade de Guarulhos. A reportagem é da nossa produtora e repórter Maria Vitória Laurindo, que esteve na cobertura do evento e que você acompanha comigo agora na tela do DN2. A Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta sexta-feira o evento Mulheres que Inspiram, Vozes que Transformam, voltado às servidoras municipais. A programação reuniu palestras, danças e ações de bem-estar em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Logo na chegada ao auditório do Adamastor, todas as participantes foram recebidas com rosas, em um gesto simbólico de reconhecimento. Durante o evento, mulheres que se destacam no serviço público foram homenageadas nas áreas de educação, segurança, saúde e comunicação institucional. A subsecretária da Mulher, Vanessa de Jesus, afirmou que iniciativas como essa também são importantes para valorizar as mulheres que atuam diariamente no serviço público. Olha, a importância da mulher no serviço público e dessa valorização, ela é assim, extrema. Nós temos em Guarulhos praticamente quase 14 mil servidoras e somos um público de aproximadamente 60% do quadro de funcionários. Então, trazer essas mulheres para cá, tem um momento dedicado para elas e também gerar informação a respeito do combate à violência, da questão da economia, autonomia econômica, ela é muito importante para que essas mulheres consigam todos os dias dar passos firmes, importantes, relevantes na nossa sociedade. A primeira-dama, Carol Sanches, aproveitou o evento e anunciou um futuro projeto voltado à saúde menstrual, com foco no combate à pobreza menstrual no município. Então, eu não podia passar esse spoiler, mas eu vou, gente. Essa semana nós vamos soltar o nosso projeto do cuidado íntimo. É um projeto a combate à pobreza menstrual, que a gente sabe que 20% das mulheres ainda não têm acesso a uma coisa que pra gente às vezes é tão simples, para outros não é. Então, o importante da gente ir atrás e ver a realidade de cada um, embora o Guarulhos seja muito grande e a realidade de cada um é muito íntima, mas o Fundo Social está de portas abertas para fazer esse trabalho como uma mãe, cuidar, abraçar e ajudar o próximo. A subsecretária também destacou as ações que vêm sendo desenvolvidas para fortalecer a segurança e os direitos das mulheres na cidade. A Subsecretaria da Mulher tem atuado de maneira muito eficaz, não só na informação nos bairros de extrema violência contra a mulher, porque nós temos ido até lá com uma campanha chamada Mãos Protetoras e já falamos com mais de 14 mil mulheres na cidade de Guarulhos, entregando um folder explicativo e dizendo que nós temos uma rede de proteção para acolher essa mulher. E de contrapartida, nós temos aqui um centro de proteção de acolhimento, nós temos as Casas da Mulher Guarulhense, que presta serviços muito importantes e relevantes na questão da qualificação profissional, da inserção da mulher no mercado de trabalho. A gente sabe que é muito difícil uma mulher se desvincular de um agressor, porque às vezes não tem condições financeiras, tem dificuldades econômicas, e a gente está aqui para auxiliar da melhor maneira possível. Segundo a Prefeitura, as mulheres representam a maioria do funcionalismo público municipal. Iniciativas como essa buscam valorizar quem atua diariamente no serviço público. Muito bem, às 17 horas e 56 minutos, saímos de Guarulhos e vamos até o ABC Paulista. Vamos para Santo André. Nessa semana, a Câmara Municipal de Santo André realizou aí a 10ª sessão ordinária de 2026. Durante a semana, nós passamos alguns destaques da reunião e agora nós vamos mostrar outros destaques que fizeram parte dessa 10ª sessão. Confira os destaques na tela do DN2.
Na 10ª sessão ordinária do ano, os vereadores usaram a tribuna da Câmara para falar de suas proposituras e debater problemas comuns aos cidadãos de Santo André. Segurança pública e zeladoria foram os temas preferidos. Na pauta da ordem do dia, havia 6 propostas de vetos da Prefeitura a projetos já aprovados no plenário em segunda discussão. Mas não houve acordo entre o Executivo e o Legislativo em relação aos vetos, o que provocou o adiamento da ordem do dia. Muito bem, vamos ainda dentro do ABC, agora voltar a falar de Santo André. Vamos falar do castramóvel. O objetivo central desse castramóvel é o controle populacional ético de cães e gatos, funcionando como uma unidade móvel de saúde pública. Em vez de esperar que a população vá até o hospital fixo, a prefeitura leva a estrutura para os bairros, especialmente os mais afastados ou com maior índice de animais abandonados. Para falar sobre este tema em nossa sala de entrevistas, o nosso produtor e repórter Gustavo Cópia conversou aí com o representante do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Saúde de Santo André, o senhor Leonardo Lima. Você vai conferir junto comigo agora na tela do DN2 esta entrevista. Pode rodar. Olá, começando mais uma sala de entrevistas aqui no Download da Notícia. Eu sou Gustavo Coppi e vamos falar agora da cidade do Grande ABC, da cidade de Santo André. Parque Guaraciaba recebe castramóvel durante o mês de março. O castramóvel, equipamento do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Saúde de Santo André, realiza castração de cães e gatos, atendimentos no Parque Guaraciaba, um serviço gratuito que vai atender os pets de munícipes todas as quartas-feiras até o fim de março, das 9 da manhã até o último procedimento agendado no dia, na Avenida Valentim Magalhães, 1655. E para isso vamos conversar com Leonardo Lima, do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Santo André. Olá, seja bem-vindo, Leonardo. E obrigado por participar. Olá, eu que agradeço essa oportunidade para a gente poder expor um pouquinho mais desse projeto de castração aqui da nossa cidade. Leonardo, fala um pouquinho para a gente qual a importância desse serviço, porque muitas pessoas ainda veem a castração apenas como procedimento opcional. Na prática, qual o impacto real desse serviço gratuito para a saúde pública e para o bem-estar animal da cidade? Hoje em dia, a importância se cria em torno de evitar abandonos, né? A gente está hoje numa crescente de crime de maus tratos, abandono, evitar proliferação de doenças, né, entre cães, gatos também, e controle de natalidade. Então, para a gente poder fazer um controle bem bacana aí na cidade, a castração é super importante. Prevenir doenças também nos animais, como câncer de próstata, piometra, né, que são doenças que são terríveis para os animais e acabam trazendo prejuízo para a saúde. E fala um pouquinho sobre o castramóvel, que é uma estratégia itinerante, isso mesmo? Qual a importância de levar esse serviço diretamente para os bairros, em local, de repente, que as pessoas não conseguem fazer esse procedimento? Isso, hoje a gente fica praticamente um mês em cada bairro aqui da nossa cidade, né? Nós levamos o equipamento até o munícipe para que todos possam ter acesso à castração. Algumas pessoas não conseguem um transporte para a clínica ou para o hospital público veterinário. Aqui na cidade, além do castramóvel, nós temos 4 clínicas conveniadas, mais o hospital veterinário que fornece as castrações gratuitas, né? Então, o castramóvel é um meio que a gente consegue introduzir dentro das comunidades ou próximas às comunidades para poder contemplar todos os munícipes aqui. Importante, como idade mínima, vacinação, condição de saúde do animal, porque esses cuidados são tão necessários, né, antes da cirurgia. Então é bom a gente avisar as pessoas antes de fazer o cadastro dessas ações antes sobre vacinação, condição de saúde animal e idade mínima. Quais são? Explica pra gente. Hoje a idade mínima é a partir de 4 meses de idade até 8 anos de idade, né? Que é a parte mais, são idades seguras, né? É sempre bom estar com a carteirinha de vacinação em dia e o animal está com um estado de saúde estável, né? Não está emagrecido, não está com alguma comorbidade aparente. E também existe aí muitos mitos sobre a castração, né? A ideia é que o animal muda completamente de comportamento
ou sofre? O que é verdade e o que é mito nisso aí? A maioria dessas, costumo dizer que são falácias, né? Meu cachorro macho vai deixar de ser homem, né? Vai deixar de ser macho. É totalmente um mito. Pelo contrário, ele vai ter uma vida mais saudável, inclusive prevenindo o câncer de próstata, né? Lá na frente. A maioria dos animais apresentam isso uma certa idade, a partir dos 10, 12 anos. Então, o animal ele vai continuar com o instinto dele, né? De natureza. Então, pode ficar tranquilo que o seu animal não vai deixar de ser o cachorrinho que era antes, depois de ser castrado. E Leonardo, quais são os principais cuidados aí que os tutores precisam ter depois do período de recuperação? Geralmente, os cuidados mínimos são evitar que o cachorro pule, corra, né, durante o período de 7 a 10 dias, né? O animal sai com uma receita, né, do castramóvel, ou da clínica, ou seja, do hospital, para acompanhamento de dor, caso o animal tenha dor posterior à castração. E os equipamentos aqui da prefeitura ficam disponíveis para qualquer tipo de retorno, caso haja alguma intercorrência. A nossa cidade, a prefeitura aqui dá todo o suporte necessário caso haja alguma intercorrência, que é muito, muito, muito difícil acontecer. Mas é mais controle de remédio para dor, como dipirona, algo do gênero assim. E sempre usar a roupinha pós-cirúrgica, né, para evitar que o animal lamba os pontinhos, que morda, que tenta arrancar os pontinhos da castração. E também existe alguma relação entre a castração e a redução do abandono animal nas cidades? Com certeza. Fazendo a castração, a gente consegue potencializar, né, essa parte de abandono e crime de maus tratos. A gente consegue diminuir, né, que cães tenham ninhadas de filhote na rua ou sejam abandonados por uma gestação indesejada, né? Então, assim, a gente acaba inibindo essa questão de abandono. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que a cachorrinha fugiu um dia, acabou voltando prenha, e ela não tem condições de ficar com o filhote, e começa a abandonar os filhotes na esquina, no meio do mato. Então, diversas vezes a gente já fez resgates de filhotes e foram abandonados por gestações indesejadas, e a pessoa não tem estrutura para poder cuidar. Então, a castração é um grande processo para a gente, a médio e longo prazo, começar a evitar os maus tratos, o crime de abandono, e é super importante para a saúde, né, da nossa cidade. E para quem está ouvindo a gente, vendo as imagens e quer participar do Castra Pet, como a gente tem que fazer? Qual o passo a passo, Leonardo? Hoje a gente trabalha, depois que a gente fez o cadastro unificado do castramóvel, só um dado que eu queria expor para vocês, antigamente era no papel, a gente fazia a castração no papel, e hoje é tudo digital. Em um ano, a gente tem mais de 6 mil, né, protocolos de castrações no nosso sistema. Desses 6 mil, juntando clínica castramóvel e hospital veterinário, temos mais de 4 mil castrações feitas, né, contempladas. Então, é só entrar em contato com o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal aqui da Prefeitura. A gente direciona 2 links para fazer o cadastro. O primeiro link é o Simpatinhas, que é atrelado ao governo federal, que é via aplicativo do Gov. E o segundo link, que é pós o Simpatinhas, é o Colab, que é o aplicativo aqui da Prefeitura, onde o município vai solicitar a castração. E fala um pouquinho para a gente qual o perfil das famílias que procuram castramóvel e se com eles tem alguma conscientização em relação ao abandono animal. O perfil hoje é geral, hoje não tem distinção de classe econômica, social, a gente acaba se deparando com diversos tipos de classes, né? E a gente faz sim a conscientização, a gente instrui as pessoas, tem muitos protetores aqui na cidade que utilizam do equipamento público para castrar animal de rua, né, que é o principal foco nosso hoje em dia, e a gente faz as orientações, conscientizações, né, o bônus, né, a gente sempre deixa bem claro o bônus da castração, é um equipamento, é um serviço que não tem ônus, é só bônus, e a gente acaba orientando e ensinando as pessoas, né, esse benefício. E qual a mensagem que você deixaria para quem ainda tem dúvida ou receio de castrar o seu animal? Hoje eu digo que castrar é um gesto de amor, é menos um animal que irá sofrer na rua, né, com abandono, com a falta de cuidado e atenção. Então castrar é um gesto de amor e a gente tenta todo dia conscientizar as pessoas, todo dia na rua, falando com os munícipes da importância de trazer
essa política pública aqui e dar continuidade na cidade nesse investimento da causa animal. E também tem uma ação muito bonita que o senhor participa, que diversos animais hoje disponíveis para adoção na feira chegam de hospitais veterinários através de resgates. E o senhor também participa. Conta um pouquinho para a gente como é feito esse resgate, como, quando vocês chegam, a situação dos animais e como é encaminhado depois para os animais serem resgatados e depois eles ir para adoção. A gente recebe a denúncia via Colab, né, que é o aplicativo de demandas aqui da nossa cidade, e hoje o nosso departamento tem essa frente de resgate de animais em situação de maus tratos, né. A gente recebe a denúncia, faz a verificação do local para ver se realmente procede a denúncia. Procedendo a denúncia, a gente pede apoio da Polícia Civil, né, ambiental, ou da Polícia Militar Ambiental, para nos acompanhar até o endereço do denunciado. E chegando no local, a gente dá voz de prisão no tutor do animal, né, geralmente tem tutor, resgatamos o animal e levamos para o nosso hospital público veterinário para fazer o pronto atendimento, os primeiros cuidados. Feito isso, a gente faz todo o trabalho de ressocialização, recuperação no nosso centro de adoção, que fica dentro do hospital público veterinário. A gente tem uma cota de vagas lá para cães e gatos, né, e a cada segundo sábado do mês, nós fazemos nossa feira de adoção, no centro de adoção, que são animais resgatados, vítimas de maus tratos. E se você vê lá, é tão gratificante a mudança, você vê nitidamente ali no semblante do animal. Muito bem, parabéns aí pela iniciativa, para a Prefeitura de Santo André. E as suas considerações finais, convide as pessoas para participarem, mande a sua mensagem, fique à vontade. Gente, deixar um convite para vocês, sábado agora terá a nossa feira de adoção, né, de animais resgatados aqui do Departamento de Proteção Alimentar Animal. Inclusive hoje a gente resgatou 6 filhotes e 2 mãezinhas que estavam prenhas, que estão amamentando esses filhotes. Deixo o convite para vocês. Na Rua Juquiá tem número no Hospital Público Veterinário. E vamos fazer o cadastro via Colab, via Simpatinhas. Vamos catrar, que é um ato de amor. E é isso, estamos aí para poder ajudar a causa animal na cidade. Nosso muito obrigado em nome da diretoria da Guardiã da Notícia. Agradecemos a sua presença e até a próxima. Até a próxima, valeu. Muito bem, conversamos aqui na sala de entrevistas com Leonardo Lima, que é do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Santo André, que está promovendo aí o Castramóvel no Parque Guaraciaba durante o mês de março. Muito obrigado para você que participou e até a próxima entrevista. Muito bem, obrigado Leonardo Lima, obrigado Gustavo Cópia pela entrevista. E você, se quiser rever essa e outras tantas entrevistas, acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal aguardiandanoticia.com.br, porque lá você vai encontrar um material muito vasto com jornalismo regional, mas com alcance global. Agora são 18h10, nós vamos para mais um intervalo, voltaremos em instantes com o download da notícia segunda edição, com as notícias do Litoral Norte, trazendo o nosso correspondente direto de Ubatuba, o Francisco Trevisan. Tudo isso aqui pela rádio GDN, FM 82.3. Lembrando que estamos com imagens pelo nosso portal aguardiandanoticia.com.br. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Vem aí, Beleza Sem Rótulos, com Marcela Gouveia. 15 minutos de beleza. Dicas, tendências. E muito mais sobre beleza, sem rótulos, sem padrões. Beleza Sem Rótulos. Beleza Sem Rótulos. FM 82.3. Quem ama faz tudo pra ver o sorriso nascer. Cuidar da saúde é viver bem, é sorrir, é crescer. Grupo Santa Márcia, um grupo inteiro pra servir você. Consultas e exames em um só lugar. O tempo é precioso, só sabe quem tem. Grupo Santa Márcia, pra você viver bem. Agende sua consulta na Clínica Santa Márcia pelo WhatsApp 011 91469 4772 ou visite o nosso site clinicasantamarcia.com.br.
A Guardiã da Notícia, jornalismo regional com alcance global. Para muitas crianças, o quadro da escola está embaçado. O caderno perde as linhas. O sonho começa a ficar distante. O Instituto Brasil Conectado muda essa realidade. Com o projeto Visão em Dia, realiza exames gratuitos e doa óculos para crianças em situação de vulnerabilidade social. Mais de 4.000 jovens já voltaram a enxergar o futuro com clareza. Instituto Brasil Conectado, cuidando de pequenos olhos, construindo grandes futuros. Saiba mais no Instagram, @Instituto Brasil Conectado. Apoie, compartilhe, transforme. FM 82.3. Aqui você não está sozinho. De segunda a sexta, às 5 horas da manhã, tem Guardiã Fitness, na programação da Rádio Guardiã. Guardiã Fitness. FM 82.3. Muito bem, pelo horário de Brasília, agora são 18 horas e 13 minutos, sexta-feira, 13 de março de 2026. Estamos de volta com o Download da Notícia, segunda edição, aqui pela Rádio GDN, a Guardiã, né, pelo FM 82.3 e com imagens pelas nossas multiplataformas. Vamos agora com as notícias do litoral norte de São Paulo. Está no ar mais uma edição da Agenda Cultural com a programação para o final de semana em Caraguatatuba. Prepare o papel e a caneta e escolha seu próximo passeio em Caraguá. Com imagens da TV Câmara de Caraguatatuba na tela do DN2, a Agenda Cultural da Semana. Mais um final de semana chegou e a Agenda Cultural ajuda você a saber o que vai rolar na cidade. E nesse final de semana, em Caraguatatuba, tem opções para quem gosta de cinema e arte. Nesta sexta-feira, às 19 horas, o Auditório Maristela de Oliveira exibe o filme O Agente Secreto, com classificação de 16 anos. E ainda na sexta-feira, das 9 às 17, o público também pode visitar a exposição A Arte Poética em Metal, do Juliano Jupira, no Teatro Mário Covas, com visitação gratuita. No domingo, a programação continua na Praça Dr. Cândido Mota com a exibição do documentário Retratos Fantasmas, a partir das 20 horas, com classificação livre. No domingo, o público também poderá acompanhar ao vivo a transmissão da cerimônia do Oscar de 2026, em uma celebração coletiva do cinema na Praça Dr. Cândido Mota, às 21h30. Muito bem, agora quem faz a vez de trazer a informação é o nosso correspondente direto da cidade de Ubatuba, com as notícias aí do litoral norte. Francisco Trevisan, na tela do DN2. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, Trevisan? Boa noite, Gil, excelente. E nessa sexta-feira 13, como eu disse, o sol apareceu, deu uma saidinha, voltou, apareceu de novo. Mas, pelas imagens, amanhã vamos ter um dia até um pouco aí de sol, hein, ó. Dá para ver até o azul em algum lugar. Tem alguma garoinha agora pro final da noite, mas amanhã pode ser que tenha um solzinho aí para lavar roupa, para poder fazer aquela faxina em casa, porque desde domingo, Gil, muita chuva, e toda essa chuva provocou deslizamentos lá na rodovia dos Tamoios. Teve um já na madrugada de ontem, estava a pista já fluindo, né, em meia pista. E hoje, né, por volta das 3 horas da manhã, um novo deslizamento no mesmo trecho. Por volta aí do meio-dia, o Corpo de Bombeiros foi lá ajudar a desbarrancar mais todo esse trecho aí para poder fazer a liberação aí das duas pistas, Gil, e agora no momento tudo fluindo lá no trecho. E para quem quer pegar a travessia de balsa lá São Sebastião e Ilhabela, 60 minutos, 1 hora, chove um pouquinho lá, ó, dá para a gente ver lá em Ilhabela, por São Sebastião, ainda tranquilo, mas aquela chuvinha orográfica ali em algumas regiões isoladas. E Gil, temos ainda programação aqui no litoral, né?
A semana aí começa com São Sebastião fazendo os 390 anos. Na segunda-feira, amanhã, tem corrida de rua em comemoração ao aniversário, largada às 7 horas da manhã. 2 percursos aí, um de 5, um de 10 quilômetros também. E a gente vai acompanhar aí toda a corrida e trazer aqui na Guardiã, Gil. Além disso, temos outras notícias aqui também. 10 praias estão impróprias para banho. São Sebastião, no aniversário da cidade, não tem nenhuma essa semana. Ubatuba, Caraguá e Ilhabela tem praias impróprias, todas elas lá também no Portal da Guardiã, tudo explicadinho. E algumas delas aí, devido à quantidade absurda de chuvas, Gil, acaba aí esses índices aumentando e a CETESB não recomendando o banho aí nas praias sinalizadas com a bandeira vermelha. Ainda um outro destaque que em Ubatuba é que a Defesa Civil ainda interditou ontem à tarde uma passarela que liga ali dos pescadores no mercado de peixe, também o acesso a uma escola, porque a passarela está caindo, Gil. Então, vamos esperar quando é que a gente vai ter reforma. Muitos alunos ali estavam acompanhando hoje essa interdição e alguns deles ainda tiveram que usar umas outras passarelas, nada assim que atrapalhe a vida ali, mas são as manutenções da cidade aonde se espera que isso não ocorra, né? Trabalhar em cima da correção. Isso mostra que não tem uma inspeção, uma zeladoria, um cuidado, um carinho, principalmente ali perto da escola, onde tem pais passando, os funcionários da escola, gente do mercado de peixe, turistas também. Então, é uma região bem movimentada e que agora está isolada essa ponte, né? Uma ponte simples, mas de pedestres, mas que falta aí aquele carinho, aquela zeladoria, porque trabalhar na correção não dá, né? Esperar a ponte quase cair para o trabalho ficar mais caro, mais demorado, né, Gil? Então, muito triste para a cidade. A gente está acompanhando também, Gil, a prefeita Flávia Pascoal aqui de Ubatuba, está viajando lá para a Alemanha, junto também com o secretário de Educação, a presidente aqui da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba, a Tayla, né? Tem também aí toda uma polêmica, houve um adiantamento aí por parte da Fundação de R$30 mil para pagar esse custeio dessa viagem aí para a Alemanha, né? Existe uma cidade alemã irmã aqui de Ubatuba, projeto de lei, né? E agora estão lá para a Alemanha, a prefeita Flávia, junto com a sua comitiva, de um pouco mais, não chega nem a 2 meses, ela estava na China e também, então está viajando muito a prefeita aqui de Ubatuba. Os moradores quase não estão vendo ela por aqui, Gil, e a gente segue acompanhando também como é que ela vai trazer de inovações lá da Alemanha, da política alemã, de toda a articulação lá na Europa, Gil, aí durante a semana. Também a gente vai estar produzindo junto também, fiz o contato agora há pouco com o Exército Brasileiro sobre já tem mais ou menos aí uns 20 dias aí desde do começo daquelas chuvas que vieram aqui no litoral, né? Onde o Exército montou a ponte lá para acessar uma comunidade lá no bairro do Cambori. Então a gente vai preparar também junto com eles uma entrevista lá com o povo lá da comunidade, contando como que está sendo essa rotina nova deles, como é que está sendo passar nessa passarela e tudo isso aí para a semana, Gil. Muito bem, Trevisan. Está dado o recado aí do Litoral Norte. Muito obrigado pela sua participação. Bom final de semana. Curto o sol que resolveu aparecer aí na região. Segunda-feira temos um encontro marcado no DN1 com a Fabi Teixeira, depois no DN2 aqui com a nossa equipe. Trevisan, aquele abraço. Bom final de semana. Fica com Deus, amigão. Tá, Gil. Muito bem. Acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal para ficar sempre muito bem informado. aguardiandanoticia.com.br. Jornalismo regional com alcance global. Agora são 18h22. Nós vamos para mais um intervalo. Voltaremos em instantes
com o download da notícia, segunda edição, aqui pela Rádio GDN FM 82.3. No próximo bloco, notícias do Alto Tietê, com o nosso correspondente local, o jornalista Ricardo Café. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Download da notícia, primeira edição. Entenda o que realmente está acontecendo na sua cidade, na sua região e no país. Grande ABC, Alto Tietê, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Interior, Brasília, Santa Catarina, Bahia, Brasil e o mundo. Assista pela internet em aguardiandanoticia.com.br ou ouça pela rádio FM 82.3. Download da notícia. Download da notícia, primeira edição. A informação certa, logo cedo, às 9 horas da manhã, nas multiplataformas. O som da informação, o poder da notícia. Rádio GDN, FM 82.3. Seu evento começa pela experiência. Churrasco, coffee break, coquetel, massas, crepes, almoço, jantar e pizzas. Há mais de 25 anos no mercado, a Lua Nova Eventos é especialista em buffet para eventos corporativos, governamentais e empresariais. Qualidade, pontualidade e estrutura para pequeno, médio e grande porte. Atendendo prefeituras, estatais e grandes empresas. Lua Nova Eventos. Sabor que marca, experiência que permanece. Solicite o seu orçamento pelo WhatsApp 011 96294 2262. Conheça mais no Instagram, @Lua Nova Eventos. Lua Nova Eventos, a sua festa no próximo nível. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia, na palma da sua mão. Há 32 anos, o Canoa Quebrada Restaurante e Pizza Bar traz o melhor da gastronomia para o Grande ABC. Venha provar nossos pratos incríveis, de segunda a sexta-feira, das 11 às 22 horas e aos domingos, até às 17 horas. Rua Miguel Prisco, 240, Centro de Ribeirão Pires. Canoa Quebrada, tradição e sabor que conquistam. Siga Canoa Quebrada Pizza Bar. Música e informação na palma da sua mão. A política de São Paulo se decide muito além do discurso. Bastidores, estratégia e os movimentos que moldam o poder nas regiões. Análise da política paulista e regional, com Maurício Martins, Rafael Bergamo e Rico Santana. Todas as sextas-feiras, às 8h30 da manhã, na Guardiã da Notícia, FM 82.3. Assista em aguardiandanoticia.com.br. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Pelo horário de Brasília, agora são 18 horas e 25 minutos. Sexta-feira, 13 de março de 2026. Estamos de volta com o download da notícia aqui pela GDN FM 82.3 e com imagens pelas nossas multiplataformas e também pelo nosso portal aguardiandanoticia.com.br ou pelo nosso canal no YouTube. Hora de saber as últimas notícias da região do Alto Tietê com o nosso correspondente, o jornalista Ricardo Café. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Café. Para você, para todos que nos acompanham aqui na GDN, na Guardiã da Notícia, agora FM, né, 82.3, hein, Gil? Olha, eu vou trazer alguns destaques aqui do Alto Tietê. Vou começar primeiro por Suzano. É uma informação que eu trago da Vigilância Sanitária, viu, Gil? Porque a Vigilância Sanitária lá de Suzano interditou nessa semana uma comunidade terapêutica acolhedora que funcionava ali no bairro Parque Cerejeiras. Bom, as equipes comprovaram, chegando lá, foi através de uma denúncia, tá, Gil? Que não tinha documentação exigida para as atividades e a estrutura estava bastante precária, tá? As equipes da vigilância constataram que tinham 10 pessoas no local, incluindo aqueles que precisavam de tratamento para dependência química e também algumas pessoas em situação de rua, né? No momento posterior à interdição, a administração municipal passou a acompanhar, tá, todas essas pessoas para o retorno para as respectivas famílias. O pessoal da assistência social fez esse trabalho. Bom, a vistoria constatou ali, hoje, olha só, que tinha 170 quilos de alimentos armazenados no local, tudo vencido, imagina. Produtos alimentícios fora do prazo de validade, mau estado de conservação,
teve apreensão de medicamento também sem prescrição de profissional habilitado. O ambiente estava com fiação elétrica exposta, grande quantidade de infiltrações também, né, nas paredes, no teto, tinha goteira, enfim, é um local insalubre, inadequado para esse tipo de atividade, né? Então, fora a documentação, tá, Gil? Não tinha CNPJ, não tinha auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, não tinha licença sanitária também, enfim. Então, o local foi fechado, né? Os responsáveis foram autuados, e a prefeitura orienta, tá, o Gil, qualquer tipo de irregularidade que as pessoas possam constatar em alguma clínica lá em Suzano, é só mandar a denúncia ou pelo 0800, que é o 0800 770 2007, ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br. Gil, agora eu vou trazer um outro destaque muito importante de Itaquaquecetuba, outro grande município aqui da região do Alto Tietê. Eu estive em Itaquaquecetuba aí praticamente a manhã toda, e até a hora do almoço. Fiz inclusive uma entrada ao vivo no download de primeira edição, quando o prefeito Eduardo Boigues, o prefeito de Itaquaquecetuba, estava anunciando um importante pacote de obras lá para o município, viu, Gil? Então a prefeitura realizou nessa sexta-feira, né, a assinatura da ordem de serviço para o início de obras de infraestrutura ali no bairro Vila Monte Belo. A gente esteve por lá acompanhando. Esse pacote de melhorias contempla a troca de solo, pavimentação asfáltica, implantação e reposição de guias e sarjetas para 16 vias daquele bairro, tá? Investimento total aí de quase 9 milhões de reais, 8.941.000 reais. Desse total investido, tá? Cerca de 6 milhões são provenientes de uma emenda parlamentar do deputado federal Marcos Pereira, do Republicanos, que estava lá hoje, viu, Gil? Nós acompanhamos, gravamos entrevista com ele também, com o prefeito Eduardo Boigues e com o secretário de governo, o Marcelo Barbosa, que fez a articulação junto ao deputado Marcos Pereira para trazer essa verba, né, de 6 milhões de reais, quase 7 milhões de reais, para esse pacote de obras, né? O restante da verba veio como contrapartida da própria prefeitura. Então, logo depois do anúncio, o Gil, eles concederam uma entrevista coletiva, a gente conversou, eu gravei então, primeiro você vai ver na sequência, tá? As 3 entrevistas, foi tudo ali muito rápido, mas deu para conversar com o prefeito Eduardo Boigues, na sequência com o deputado federal Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicano, estava em Itaquaquecetuba hoje, né? E logo depois o secretário municipal de governo de Itaquaquecetuba, o Marcelo Barbosa. Vamos acompanhar. Marcos é um deputado federal que a gente tem no coração, e gratidão a gente tem que realmente mostrar que é grato através da aplicação desses investimentos e trazer o deputado para acompanhar, e ele tem esse compromisso todos os anos, desde o primeiro dia de mandato que nós tivemos aqui. O Marcos nunca esqueceu de Itaquaquecetuba. Cito para você Areninhas, lá do Jardim Odete, Jardim Adriane, enfim, outros investimentos na área da saúde. Se a gente consegue hoje melhorar a saúde, é porque a gente tem essas emendas parlamentares, e infraestrutura também ele nunca esqueceu da gente. Então, eu não tenho dúvida que esse compromisso dele vai perdurar para 26, 27, 28, 29, até 2030, no próximo mandato dele. Deputado, presidente nacional do partido, tanto aqui prestigiando, né, a cidade de Itaquaquecetuba, qual que é a importância, o senhor até já foi ministro, né, qual que é a importância do senhor estar aqui próximo à população, trazendo esse anúncio dessas emendas? Olha, a gente sempre ouve as demandas dos prefeitos, dos vereadores, são mais de 500 municípios que já receberam no estado de São Paulo recursos de indicação minha como deputado federal. Itaquá foram mais de 12 milhões, além de Areninha, motoniveladora, entre outras coisas. E essa parceria com a cidade é porque é uma cidade que tem demandas, tem muitas demandas reprimidas. O Eduardo Boigues tem feito um excelente mandato, segundo mandato, foi um excelente primeiro mandato, tanto que a sua reeleição foi com índices gigantescos de aprovação e de votação. Portanto, está próximo dos pequenos e médios municípios. Itaquá não é pequeno nem médio, é um grande município, mas está próximo dos municípios, principalmente os pequenos e médios do estado de São Paulo. É compromisso meu nestes 2 mandatos e agora como pré-candidato à reeleição também no próximo mandato, se Deus quiser, a população de São Paulo me conferir mais um mandato. E é importante ter um candidato local para dobrar, né, para puxar esses votos aí, né? Marcelo é o nosso pré-candidato a deputado estadual aqui, vamos fazer uma parceria grande para Itaquá e região. Assumimos a gestão, né, junto com o prefeito Eduardo, nós tínhamos uma meta aí que é justamente colocar a cidade no mapa político eleitoral. Colocamos. Então, quando a gente traz o Marcos Pereira para cá e ele faz esse investimento nesse período de mais de 12 milhões, acredito que a gente bateu cerca de 200 milhões em emendas nos 5 anos de gestão do prefeito Eduardo,
Só para fazer um comparativo, em 8 anos do prefeito anterior foram 12 milhões de emendas. Fora a relação política, como a gente citou aqui, com o governador Tarcísio, com o governo federal e agora com o nosso grande amigo ao lado do governador Tarcísio, que é o chefe da Casa Civil, Roberto Carneiro. Ou seja, e para o futuro é continuar o trabalho. O prefeito Eduardo disse muito bem, ele sempre planejou muito a cidade, planeja todos os dias, ele trata cada obra, tem a opinião, tem um movimento do prefeito Eduardo para que aconteça. E não é só o que foi feito, né? A gente, como ele disse, tem a cidade aí planejada para 28. A gente não pensa só agora, a gente pensa no presente e no futuro de Itaquá. É isso aí, Gil. Esse aí foi o Marcelo Barbosa, né, que é o secretário de governo de Itaquaquecetuba, que já confirmou para nós anteriormente que é pré-candidato a deputado estadual, né, pelos Republicanos. Foi graças à articulação dele, né, com o deputado federal aí, Marcos Pereira, que essa verba chegou para o município. Você viu que o secretário Marcelo ele destacou que fez uma comparação muito importante, né? Na gestão anterior do município, né, do prefeito anterior que ficou 8 anos, aproximadamente 12 milhões de reais de emendas parlamentares chegaram a Itaquaquecetuba. Só nos 5 primeiros anos aí da gestão do prefeito Eduardo Boegues, aproximadamente 200 milhões de reais em emendas parlamentares. A gente sabe, né, Gil, que para grandes investimentos, os municípios não têm fôlego, né, financeiro, não tem para conseguir fazer grandes investimentos. Então, aqueles municípios que conseguem fazer uma boa articulação política com os deputados estaduais e federais, conseguem trazer essas verbas de emendas para executar grandes obras, como é esse pacote que foi anunciado hoje aí. E Gil, mas é claro, né, eu conversei com as pessoas ali que estavam responsáveis por esse pacote de obras, não resta dúvida, mas também circulei pelo bairro para ouvir a população, tá? Conversei lá com Dona Zelma, com o senhor Antônio Carlos, mais algumas pessoas, e eu gravei algumas entrevistas com a população para saber o que eles acham dessas obras que vão chegar ali no bairro, né? Num primeiro momento, claro, toda obra traz um pouco de transtorno, mas vamos ver qual é a expectativa deles sobre o resultado desse pacote de obras lá. Vamos ouvir. Dona Zelma, há quantos anos a senhora mora aqui? O que a senhora acha desse anúncio que vai reformar essas ruas aqui? Olha, eu moro aqui há 30 anos. 30 anos. E essa rua está precisando mesmo de recapear, né? Esses dias passaram aqui a Sabesp, acho que só cobriram alguns buracos, deixaram aqui tudo aberto, entendeu? E agora espero que eles façam um serviço bem feito, né? É o que a gente espera. O prefeito está anunciando aí que são 16 ruas que vão ser recapeadas, né? A senhora acha que isso vai ajudar, vai melhorar o bairro, vai valorizar o bairro aqui? Ah, sim, com certeza, com certeza. E outra coisa que vai valorizar também, se ele der a documentação das casas, né? Que a gente está esperando, então vai valorizar bastante a rua, as casas, né? Então é isso que a gente espera. A obra está aprovada? Está aprovada. Antônio Carlos Ferreira Lima é soldador, vive aqui no bairro há cerca de 40 anos, né, Antônio Carlos? Desde 90. O que o senhor está achando dessa entrega, dessas melhorias que vão vir aqui para as ruas? Ah, pai, para a gente é muito importante, né? Para toda a população, né? Eu acho que desde quando as prefeituras, né, se mobilizam para fazer alguma coisa para a população, é bom, é ótimo, isso aí é ótimo. É ótimo. O senhor mora aqui há quase 40 anos, como é que eram as ruas antigamente aqui? Ah, aqui antigamente era só barro, só asfalto. Sem asfalto, sem nada. Hoje em dia, maravilha, mudou muito. Como é que o senhor acha que vai ficar agora? Está precisando melhorar esse asfalto? Tem que dar uma melhorada, né? Porque tem bastante buraco, né, meu? A gente depende, tem muitas pessoas de idade, né? Pessoas para se locomover, para ir para mercado, fica bem difícil, né? Para as pessoas mais velhas que gostam de estar no dia a dia, indo para mercado, indo para o posto de saúde, tem que ter umas ruas melhores, né, para o pessoal andar. Quem gosta de andar na caminhada, né? É isso aí, Gil. Quem gosta de andar na caminhada. Isso aí é o povo falando, não tem como, né? A dona Zelma comentou que está aguardando também a regularização fundiária ali. Eu conversei com o prefeito depois também da entrevista rapidamente, e ele explicou para a gente que a regularização fundiária só pode chegar no bairro depois que tudo estiver em ordem, como guia, asfalto, inclusive as obras da Sabesp que estão sendo feitas. Por isso que, então, ao fim dessas obras aí, a previsão é de que esse pacote de obras leve cerca de 8 meses para ser entregue, aí sim o processo de regularização fundiária vai poder ser concluído naquele bairro, tá? Gil, de Itaquaquecetuba, esse é o meu destaque. Agora eu vou trazer, para a gente fechar o nosso giro aqui do Alto Tietê, o destaque aqui de Mogi das Cruzes, a Prefeitura de Mogi, né, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes, junto com a equipe do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, fizeram uma vistoria na nova maternidade aqui do município. É que o pessoal a equipe do Instituto Social, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, vai ser a organização social
que vai fazer a gestão da nova maternidade aqui do município. Então, claro, as equipes fizeram uma vistoria do prédio, que não foi aberto ainda, vai ser inaugurado em breve, né? E eles anunciaram nessa vistoria, viu, Gil, que a partir de hoje, dessa sexta-feira, já está aberto também o processo seletivo para algumas vagas para as pessoas trabalharem lá na maternidade de Mogi das Cruzes, que vai ser inaugurada aí em breve, né? Então, quem quiser, quem é da área da saúde, áreas administrativas de hospitais, a área da gestão hospitalar, pode entrar no link. Eu vou deixar o link lá no nosso portal, tá, Gil? aguardiandanoticia.com.br. Já tem algumas vagas disponíveis lá, então quem quiser se candidatar, colocar o seu currículo lá e tentar uma vaga na nova maternidade aqui de Mogi das Cruzes, é só entrar no nosso portal, aguardiandanoticia.com.br. Vou deixar essa notícia completinha lá, que depois da vistoria, a secretária Rebeca Baruf e a secretária de saúde aqui de Mogi e os responsáveis, então, do Hospital Oswaldo Cruz, anunciaram que essas vagas já estão disponíveis, tá? Para quem quiser se candidatar. Durante a vistoria, tá, as equipes percorreram várias áreas do prédio, né, analisando os espaços assistenciais, o setor administrativo e as condições gerais da estrutura. Tá? Então é um dos passos, né, que integra o conjunto de ações para a preparação do equipamento antes dele ser aberto à população. E olha só, a previsão é para o fim desse mês, hein? Vamos aguardar e a gente traz todas as informações, todas as atualizações aqui no download da notícia. 6h39, Gil. Volto para você aí no estúdio. Obrigado, então, Café. Bom final de semana. Curta aí a família e aproveite bem. Segunda-feira você está de volta no DN1 com a Fabi e depois, logo mais, às 17h, com a gente aqui no DN2. Aquele abraço. Bom final de semana, Café. Obrigado. Até. Muito bem, 18h39. Vamos sair do Alto Tietê, vamos voar lá para Brasília, Distrito Federal, com as notícias da TV Câmara do DF. Confira a agenda conforme o informe da CLDF dos deputados distritais desta sexta-feira, 13 de março, com imagens da TV Câmara DF na tela do DN2. Olá, hoje é sexta-feira, 13 de março. Uma comissão geral no plenário, presidida pela deputada Paula Belmonte, encerrou ontem as atividades da terceira Semana da Mulher. Durante o encontro, foi apresentado um balanço das ações da Procuradoria Especial da Mulher da CLDF. Nos últimos 12 meses, o órgão ampliou a presença nas regiões administrativas e intensificou iniciativas de prevenção à violência e de fortalecimento das políticas de proteção às mulheres. Ainda ontem, a deputada Jaqueline Silva tomou posse como nova Procuradora Especial da Mulher da Câmara Legislativa. A deputada ressaltou o papel da Procuradoria no enfrentamento da violência contra as mulheres no Distrito Federal. Uma audiência pública reuniu pesquisadores e representantes da sociedade civil para debater a regulamentação pela Anvisa do uso medicinal da cannabis. O encontro foi presidido pelo deputado Gabriel Magno, que defendeu um modelo regulatório orientado por critérios sociais e não comerciais. A Câmara Legislativa concedeu o título de cidadão honorário de Brasília ao diretor regional do SENAC-DF, Vitor de Abreu Correia. A homenagem foi proposta pelo deputado Hermeto. A agenda legislativa de hoje começa às 14h30 da tarde com uma solenidade de autoria do deputado Eduardo Pedrosa em homenagem ao Dia Mundial das Doenças Raras. Às 7 da noite, 2 sessões solenes estão previstas. Uma delas, proposta pelo deputado Hermeto, celebra os 36 anos do Riacho Fundo 1. E o deputado Fábio Félix conduz a cerimônia do 7º Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos. No mesmo horário, um encontro de iniciativa do deputado Chico Vigilante reúne mulheres do DF com a deputada federal Érica Cocai. Este foi o Informe CLDF. Continue agora com a programação da TV Câmara Distrital. Uma excelente sexta-feira para você e aproveite o fim de semana. Ainda em Brasília, Bolsonaro é levado para o hospital após passar mal na prisão. Problemas de saúde voltaram a atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro, que precisou ser encaminhado a um hospital
após apresentar calafrios e episódios de vômito na prisão em Brasília. Tudo isto na madrugada de quinta para sexta-feira. Condenado a 27 anos por tentativa de golpe e detido no complexo da Papuda, ele enfrenta aí complicações recorrentes associadas à facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018. Em uma reportagem da AFP, agência France Press, vamos acompanhar o que realmente aconteceu com o ex-presidente. Na tela do DN2. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado ao hospital nesta sexta-feira após passar mal na prisão em Brasília. A informação veio através de uma publicação nas redes sociais do filho Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência em outubro. Na postagem ele disse: "Meu pai está a caminho do hospital mais uma vez. Informações preliminares de que ele acordou com calafrios e vomitou bastante." O ex-presidente tem sofrido recorrentes problemas de saúde decorrentes de uma facada no abdômen que recebeu durante um ato de campanha em 2018. Nos últimos anos, o líder de extrema-direita precisou passar por várias cirurgias e sofre crises de soluço, às vezes acompanhadas de vômitos. Condenado a 27 anos de prisão por uma tentativa de golpe de Estado, ele cumpre pena no complexo penitenciário da Papuda, em um espaço normalmente reservado para 4 pessoas, com cozinha, televisão, cama de casal e área externa privativa. O Supremo Tribunal Federal negou pedidos de sua defesa para que ele cumpra a pena em prisão domiciliar humanitária. Muito bem, de acordo com exames realizados hoje, o ex-presidente foi diagnosticado com broncopneumonia. Bolsonaro está sob acompanhamento clínico contínuo para avaliação de sua evolução. Antes dessa internação, ele já vinha passando aí por consultas e exames médicos há cerca de uma semana. E o Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi às suas redes sociais e falou sobre esse momento difícil do ex-presidente. Vamos acompanhar, então, na tela do DN2. Conversei rapidamente com os médicos, disseram que dessa vez foi a pior vez que ele se internou aqui com relação à quantidade de líquido que tinha no pulmão dele, né? Nunca o pulmão dele encheu de tanto líquido que veio ali da broncoaspiração, do líquido que vem do seu estômago. Isso é perigosíssimo, isso pode se alastrar aí para uma grande infecção. Graças a Deus chegou aqui rápido, está ali sob fortes antibióticos. Vi o fisioterapeuta fazendo alguns exames com ele de equilíbrio, inclusive, que ele não passa no teste de equilíbrio por causa do remédio forte que ele toma. Uma das consequências é exatamente ele não conseguir ficar em pé equilibrado. Portanto, mais uma vez, reforço aqui que estão brincando com a vida do meu pai. Não dá mais para ficar com essa postura de achar que isso aqui é algum tipo de frescura, ou ficar essa paranoia de que ele pode fugir. Cumpra-se a lei. O mínimo que ele deveria ter é essa domiciliar humanitária em casa, onde ele pode ter cuidado permanente da família, cuidado permanente técnico de enfermagem, onde possa estar num ambiente melhor, porque está mais uma vez comprovado que onde ele está, a tendência é que vá piorando o quadro de saúde dele. Tá aí, foi dado o recado aí pelo Flávio Bolsonaro. Eu vou voltar aos estúdios na nossa central de jornalismo, lá na Avenida Paulista, com a Kathleen Costa, que teve acesso ao boletim médico emitido nesta tarde. Ô Kathleen, você tem aí os dados, as informações, o conteúdo desse boletim médico do ex-presidente Jair Bolsonaro? Por favor, passe aí para a nossa audiência. Sim, Gil, o boletim foi emitido pelo DF Star, que é o hospital onde o ex-presidente se encontra internado. O boletim médico ali na íntegra, ele coloca na tela, diz: o Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro deu entrada nesta unidade após apresentar quadro de febre alta, queda de saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Foi submetido a exames de imagem e laboratoriais que confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. No momento, encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em tratamento com antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo. Essa nota oficial emitida, esse boletim médico emitido
pelo DF está assinado ali por Brasil Caiado, médico cardiologista responsável, o doutor Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior, coordenador da UTI geral, e do doutor Alisson Barcelos Borges, diretor-geral do Hospital DF Star. E segue essa atualização para você, Gil. Esse boletim foi emitido na tarde dessa sexta-feira, né, sobre o estado atual do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Gil. Tá certo. Bom, a gente, independente da opinião de todos ou de metade do país, a gente espera que ele se recupere prontamente e que seja feita justiça em relação à atual situação dele como uma pessoa que cumpre uma pena e está precisando de cuidados médicos. Na história recente política do Brasil, de pessoas que estavam presas, muitos a gente viu que foram soltos por problemas de saúde. Então, que seja feita a justiça. Eu não vou fazer aqui o meu peso de opinião, até para não gerar polêmica, mas que seja feita a justiça. De volta aos estúdios na Avenida Paulista, na Central de Jornalismo, vamos então saber como é que está o trânsito e transporte público com o Gustavo Copia, porque sextou e sexta-feira, sabe como que é, né, Kathleen? A coisa não é fácil. Gustavo Copia, como é que está o trânsito aí em São Paulo e o transporte público? Muito bem, Gil Latoreira, temos aqui o trânsito na região norte, 163 quilômetros de lentidão, oeste com 209 quilômetros, centro com 54 quilômetros, leste com 201 quilômetros e a sul mais carregada com 257 quilômetros de lentidão. Lembrando também que a velocidade média dos ônibus nos corredores, centro-bairro 16 km por hora, e bairro Centro 18 km por hora. E continua também o rodízio das placas de finais 9 e 0. Muito bem. Agora é hora de saber como é que fica a previsão do tempo para sábado 14 e domingo 15 nas regiões de cobertura da GDN. Quem traz essa previsão é a Kathleen Costa. Kathleen, como é que nós vamos usar? Guarda-chuva, camiseta, bota, sandália? Como é que fica o final de semana nas regiões? Sim, Gil. Começando por São Paulo, informações oficiais da Climatempo, né? Sábado com sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Já no domingo, dia de sol com algumas nuvens e não chove. A máxima 28 graus e a mínima pode chegar a 17 graus. E agora seguindo para Guarulhos, Gil. Sábado e domingo de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A máxima 28 graus e a mínima 18 graus. Saindo de Guarulhos, indo para a região do ABC, que compreende as regiões de São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sábado e domingo serão iguais, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas sem chuva. A máxima 26 graus e a mínima 17 graus. Agora, seguindo para região do Alto Tietê, ali das regiões de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itacoaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. Sábado e domingo, dia de sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã e névoa ao amanhecer. À noite forma-se ali um nevoeiro. A máxima 27 graus e a mínima 18 graus. Agora seguindo para a região do Vale do Paraíba, ali das regiões de São José dos Campos, Taubaté, Campos do Jordão, Aparecida, Cunha, Paraty, Itatiaia e Bananal. Sábado e domingo, de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite, céu limpo. A máxima 29 graus e a mínima 18 graus. Seguindo agora para o litoral norte, as regiões de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima 24 graus e a mínima 17 graus. Seguindo para o litoral sul, as regiões de Cananéia, Ilha Comprida, Iguape, Peruíbe, Mongaguá, Itaiém, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá e Bertioga. Sábado e domingo de sol
sol com algumas nuvens e não chove. A máxima 27 graus e a mínima 20 graus. Seguindo agora para Brasília, a terra da nossa Aline Matos. Sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. A máxima 26 graus e a mínima 19 graus. Seguindo agora para Florianópolis também. Região de cobertura da GDN. Sábado de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. No domingo, sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. A máxima pode chegar a 28 graus e a mínima 20 graus. E agora, finalizando a nossa rodada da previsão do tempo, Salvador, minha terra amada e querida, sábado será sol com muitas nuvens, nublado com chuva no final da manhã. Tarde e noite chuvosas, hein? Domingo é sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. A máxima, como nunca decepciona, 33 graus. E a mínima pode chegar a 24 graus. Volto com você, Gil. Muito bem, obrigado, Kathleen. Segunda-feira a gente se vê aí nos estúdios, na Central de Jornalismo da DN, do DN2, onde nós vamos levar todas as informações. Obrigado. Transmito um abraço a toda a nossa equipe e bom final de semana. Gil, um abraço. Pelo horário de Brasília, 18 horas e 54 minutos. Ponto final, ficamos por aqui. Contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que marcaram esta sexta-feira, 13 de março de 2026 e viraram notícias. Para se manter sempre por dentro, acesse aí as nossas redes sociais, também o nosso portal aguardandanoticia.com.br. Muito obrigado e parabéns a toda a nossa equipe operacional e de produção. Na técnica e na transmissão, a Aline Matos. Na produção, a Kathleen Costa e o Gustavo Cópia, que também operou a mesa de som. Em nossas redes sociais, a Isabela Escanuerra e na edição, a Roberta Santana. Hoje, com as participações especiais dos jornalistas Francisco Trevisan, Ricardo Café, Brian Defende e Maria Vitória Laurindo. Coordenação da Fabi Teixeira e direção-geral da Gabi Tricânico. E a você que nos acompanhou até agora pelo rádio, pelas nossas multiplataformas e também pelo nosso canal no YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Agora que você está muito bem informado, aproveite bem o final desta sexta-feira. Estaremos de volta na segunda com toda a nossa programação, a partir das 7 da manhã, com Cidade Dentro da Cidade, com o Fred Júnior. Depois, às 9 da manhã, a Fabi Teixeira vem com o DN1, aqui na Guardiã. E nós estaremos de volta às 5 da tarde com o DN2, pelas nossas multiplataformas, com imagens e no FM 82.3. Jornalismo regional com alcance global. Continue com a nossa programação. Boa noite, tchau pessoal, bom final de semana e até mais. Música e informação na palma da sua mão. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não
espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. Teracorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.